Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Eu queria, antes de mais nada, começar agradecendo o convite feito pelo pastor Hugo, a minha pessoa, nos convidando a participar desse tempo aqui com vocês. Foi um convite feito, eu acho que em junho, por aí, meio do ano, onde o pastor me convidou a participar do retiro, falando do tema central do retiro, e nós prontificamos ali de estar junto nesse período aqui, e agradecer pela oportunidade desse tempo de lazer e de comunhão que vocês proporcionam para mim e para a minha família, né? Eu, Márcia, Gabriel e Guilherme, nós amamos passar esse tempo com vocês aqui, de lazer, de brincar, né? Que pena que não saiu o gol do craque. Hoje ali quase saiu um golaço assim que entraria para a história dos retiros, mas a trave não deixou, né? Houve o problema da trave ali, o goleiro também, mas é isso. Então eu quero te agradecer demais aí pelo convite de estar participando com vocês aqui. Eu quase que subia hoje aqui descalço, né? Eu ia participar o relaxado, é? Eu ia participar do relaxado, irmãos. Quase que eu subia descalço aqui. Porque tem uma turma super atenta. O que você deixar de bobeira aí, por mais que você não esqueceu, vem alguém e leva. Leva mesmo. E aí não tem como você correr. Você vai participar do relaxado. Tem uma turma atenta demais no retiro. Eu já percebi. Ó, pegaram um boné de um rapaz ali, o outro correndo, e o outro correndo atrás. Eu não esqueci, não. Você esqueceu e correndo atrás. E o tema central, a palavra, né, chave nesse retiro tem sido integridade, né? Ser íntegro, uma caminhada de integridade, uma caminhada por completo, se doar por inteiro. E essa noite, para encerrar, cabe a mim uma palavra que tem como tema, como ideia central, que eu vou trabalhar sobre a graça de Deus. Só através da graça poderemos ter uma vida de integridade e serviço a Deus. Essa é a ideia central, é o tema, onde só a graça pode nos conduzir a uma vida de integridade e de serviço a Deus. Somente pela graça. Só a graça nos estabelece diante de Deus como filhos dele, e só a graça nos capacita a vivermos como tais. Às vezes, na caminhada nós percebemos que, apesar de sermos filhos de Deus, muitas vezes nós não vivemos como filhos de Deus. E a graça, ela não apenas nos torna filhos de Deus, mas a graça, ela nos educa como filhos de Deus. E é isso que nós vamos compartilhar essa noite com a igreja do Gramoré, com a igreja do Santarém, que aqui estão unidas, participando desse tempo gostoso de comunhão, de lazer, mas também de culto ao Senhor, de palavra, de reflexão. Eu li um livro há uns anos atrás, um homem chamado Ed Stetter. Ele escreve muito livro nessa área na área de pesquisas. E uma das pesquisas é que ele diz que a igreja cristã no Brasil, ela investe muito em programações, em conferências, em congressos, em retiros, mas a grande pergunta que se faz das pessoas que participam de conferências, de congressos, de retiros é: você veio para cá para gastar dinheiro ou você veio para cá para investir? Há uma diferença de gastar e investir. Investir traz a ideia de retorno. Você está investindo porque você entende que vai ter um retorno. Gastar, é rasgar dinheiro. Você não tem expectativa de retorno. E às vezes nós participamos de um tempo como esse, precioso, de comunhão, de lazer e de palavra, e de um retiro com um tema tão forte, falando sobre integridade, e num tempo tão necessário falar sobre integridade, e muitas vezes nós podemos estar aqui gastando dinheiro, porque um tempo como esse vai acabar
Daqui a pouco vocês vão voltar para suas casas. A vida comum do dia a dia vai voltar a acontecer, do trabalho, da escola, da universidade, e vocês vão se deparar com a vida comum do dia a dia. E o que é que desse retiro vai ficar para a sua vida? O que é que você vai levar daqui para a sua vida? O que é que você vai, sabe, o que é que vai mudar? O que é que vai transformar? O que é que vai mudar a sua expectativa, a sua perspectiva de enxergar a vida? No casamento, na criação com os filhos, na sua relação com a escola, com seus professores, com o seu estudo, porque às vezes tem muitos jovens relaxados, adolescentes que não querem estudar, né, que desonram o evangelho no estudo. Como é que vai ser a sua relação com tanta coisa que Deus permite que você estabeleça uma relação? Ela será pela metade, ela não terá relação, ou ela será íntegra, completa, total, de entrega total, essa percepção de viver o evangelho. Nesses 4 dias, no período de carnaval, muita gente tem pulado no carnaval, muita gente tem experimentado a folia do carnaval, foliar no carnaval, né? a alegria no carnaval. Eu ouvi do pastor Pascoal Piragime, pastor da PIB de Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba, e ele dizendo: a questão não é que a igreja lhe proíbe pular ou não o carnaval. A pergunta não é essa, se eu devo ou não devo pular o carnaval. Essa é uma pergunta errada feita para você. A pergunta que você tem que responder é: você tem necessidade? Eu achei fantástico isso. Você tem necessidade de pular o carnaval? Porque uma das primícias de pular o carnaval é encontrar alegria no carnaval. Você não tem alegria completa em Jesus? Jesus não te satisfaz por completo. Jesus não é sua alegria por completo. Então qual é a necessidade de você buscar algo para ser feliz, se você já tem a fonte da alegria, que é Jesus Cristo? Então a pergunta correta é necessário eu buscar alegria em alguma outra fonte que não seja Jesus, que já faz parte da minha vida? E nessa folia do carnaval, a proposta do Evangelho, para aqueles que se encontram com o Evangelho, para aqueles que se encontram com a graça de Deus, é folia também. É a folia da graça, é o foliar com a graça de Deus, é pular com a alegria do Senhor, é a alegria. É interessante como esse sentimento de querer se sentir realizado faz parte da preocupação do brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro mais vendido o ano passado no Brasil, em 2019, foi um livro sobre felicidade, escrito por 3 filósofos brasileiros, o Carnal, o Pondé e o Cortella. Esses 3 filósofos brasileiros escreveram sobre felicidade e foi o livro mais vendido no Brasil, porque as pessoas estão querendo encontrar o que é felicidade. As pessoas estão querendo se sentir realizadas. Quantos e quantos congressos motivacionais dessa turma do coach aí tem lotado teatros, sessões de teatros, da teologia coach. Aliás, foi teologia coach, se eu não me engano, foi tema Na Ponta da Língua, com a juventude aí do Gramoré. Quantas pessoas têm buscado essa teologia coach com um único objetivo: se sentir realizadas, saírem realizadas dali. A graça de Deus, ela tem a proposta de fazer com que o cristão se sinta realizado, se sinta preenchido com a graça do Senhor. O que tem, às vezes, me preocupado é que a quantidade de crentes, a quantidade de cristãos que têm me procurado para falar sobre as suas lutas com o pecado
e para dizer, muitas vezes eu escutar: pastor, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo ser feliz no Evangelho, eu não consigo sair, sabe, do pecado, é difícil demais para mim, a carne é fraca, eu não consigo, e você escuta toda aquela história toda a justificativa de não conseguir viver o Evangelho, de não conseguir se maravilhar mais com a graça de Deus, e no final de toda aquela justificativa, a pergunta que eu faço, simples, mas como é que está a sua relação com a graça de Deus? Como é que está a sua relação com Jesus? Como é que está a sua relação com a Bíblia? Como é que está o seu relacionamento com a oração? Como é que está o seu relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo? Como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo, com o dom que Ele lhe deu para você edificar o corpo de Cristo? Como é que tem sido essa sua relação com Deus? E 99%, para não fechar os 100% aqui, a resposta que eu tenho é 0. Eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado, eu não tenho me envolvido em ministério nenhum, eu não tenho exercido o dom de servir. E sabe qual é o efeito disso? Uma vida longe de uma relação da graça é uma vida marcada pela desgraça, pela falta da graça, pela falta dela. E aí a gente vai entender que não é difícil compreender, porque a gente escuta às vezes da boca de alguns crentes, mesmo sendo filhos de Deus, eu não quero mais viver o Evangelho, eu não quero mais viver esse compromisso com Deus, isso não é para mim, Deus não me chamou, porque a vida já está tão fria na relação com Deus, está tão distante a relação com a graça, que já não sente mais a alegria da graça. Um pastor chamado John Angel James, esse pastor foi citado num livro chamado Pastoreados pelo Apóstolo Paulo, volume 2, lá do pastor Israel Belo de Azevedo, e o pastor Israel Belo, ele cita o John Angel James, o pastor James, e o pastor James ele diz algo muito forte sobre aqueles que já não conseguem mais querer andar com a graça ou não têm a alegria de caminhar com a graça. Mas talvez algo que serve para a gente iniciar um ponto de reflexão. O pastor James diz assim: por que tantos que professam a fé cristã não progridem espiritualmente e nem fazem qualquer esforço para crescer na graça? Por quê? Porque não estão interessados nisso. Ser contado entre os cristãos é todo o seu desejo, mas passar de um grau de santidade para outro, crescer em graça, não é parte do seu desejo? É possível alguém ser cristão e não ter o desejo de crescer em graça? Não, e não, repito, não. Se você não está preocupado em crescer na graça, não há graça em você. Você é um pedaço de madeira morta, não é um ramo vivo. Você é um cadáver espiritual, não é um ser vivo. Nesse estado não há crescimento, porque as coisas mortas, elas não crescem. A palavra do pastor James é uma palavra muito forte, mas nos traz uma reflexão, de pararmos aqui nesse tempo para pensarmos. Sabe, por que as pessoas... Eu entendo o pecado como um acidente na vida do crente. Eu entendo o pecado como algo que acontece, um tropeço. Mas por que os pecados na vida do crente muitas vezes não têm mais desaguado no oceano da graça? Porque crentes têm pecado e têm vivido escravos do pecado, se já são libertos do pecado, se já foram atraídos pela graça, alcançados pela graça do Senhor. Porque muitos crentes insistem em viver presos ao pecado, mesmo já sendo libertos. O pecado definindo os crentes e não mais a graça do Senhor os define. E sabe qual é o problema de tudo isso? É porque a graça, ela não é um elemento de Deus apenas para nos salvar. É a graça que nos salva, certo isso.
Fomos salvos pela graça, certo isso. Mas a graça não foi dada por Deus apenas para nos salvar. A graça foi dada por Deus pela qual nós vivemos nela. Para viver pela graça. Não apenas ser salvos na graça, mas vivermos na graça. Muitos crentes, é triste isso, mas muitos crentes só conseguem ter tido uma relação com a graça, só conseguiram ter tido uma relação com a graça na época da salvação. No período que a graça o converteu, que o evangelho chegou. Naquele dia que você, com o coração ardente, entregou sua vida a Jesus e disse: olha, eu sou do Senhor, eu quero seguir Jesus, essa é a direção verdadeira, Ele é o meu Salvador. E naquele dia, sabe, com um coração ardendo, você entrega a sua vida a Jesus Cristo, numa ação do Espírito Santo, numa ação da graça de Deus na sua vida. Mas é triste dizer que na vida de muitos crentes, depois de anos, talvez alguns depois de meses, outros depois de anos, a graça que ardeu o coração, a graça que fez com que ele entregasse o coração a Jesus, a graça que fez com que ele se comprometesse com o evangelho e servir Jesus, ficou ali, guardada como uma lembrança de um dia longe da vida dele atual. A graça não foi dada para apenas nos salvar. Nós precisamos viver na graça, aprender com a graça, ser educado na graça, trazer a graça para o casamento, trazer a graça para a nossa relação com os filhos, trazer a graça para a minha relação com o estudo, a minha relação com a escola, a minha relação com a universidade, a minha relação com meus amigos. A graça, ela existe na minha vida para me educar, para eu aprender a viver como um salvo. Por isso que eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Tito, capítulo 2, versos do 11 ao 14. E compartilhar e apresentar, pelo menos num texto tão rico como esse, 3 verdades, 3 pontos aqui para a igreja essa noite. Tito 2, do 11 ao 14. Esse texto ele é conhecido pelos teólogos como um texto pedagógico, a pedagogia da graça, do ensino da graça. A palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça aqui, ela é apresentada em 3 dimensões, em 3 faces. A graça, ela é atuante na vida do crente, ela é atuante na vida do cristão em 3 dimensões. Ela atua, a graça, ela é soteriológica. A graça, ela se manifesta como salvadora. A graça é a salvação de Deus, ela se manifesta salvadora na vida do homem. Mas a graça também, além de ser salvadora na vida do ser humano, a graça ela é pedagógica. A graça ela ensina os salvos a viverem como os salvos. E por fim, a graça ela é eclesiológica, ela é igreja, ela é missional, ela é missão. É a graça que forma a igreja, é a graça que acrescenta e alcança aqueles que não conhecem o evangelho para a igreja, é a graça que dá propósito e sentido para a igreja aqui na terra. Portanto, a graça ela é salvadora, a graça ela é pedagógica e a graça ela é missional. E nós vamos aqui compartilhar um pouco nessas 3 dimensões que a graça atua na vida daquele que a recebe, daquele que é construído pela graça. Em primeiro lugar, a graça ela é salvadora. A graça de ser feliz e não se sentir feliz. É como o apóstolo Paulo vai escrever para Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. A pergunta aqui não é o que se manifestou, mas quem se manifestou o Salvador a todos os homens. Quem foi a pessoa, quem é a graça aqui de Tito que se manifestou a todos os homens? Jesus Cristo é a graça. Jesus Cristo se manifestou a todos os homens. Jesus Cristo se manifestou, se revelou como a graça de Deus aqui na terra, como um ápice da graça de Deus aqui na terra. Esse Deus encarnado se manifestou a todos os homens. O cristianismo, preste atenção nisso, o cristianismo começa com um Deus pessoal, lá do Antigo Testamento, um Deus que se relaciona com Israel, um Deus que se relaciona com Abraão, um Deus que se relaciona com Noé, um Deus que se relaciona com Adão e Eva, um Deus pessoal que decide encarnar e relacionar-se com a sua criação. O cristianismo é a história de um Deus pessoal que encarna e decide se relacionar intimamente com a sua criação. E acreditem, o cristianismo continua sendo isso. Ele não mudou ao passar dos séculos. Não mudou. Cristianismo é a minha relação. Ser cristão é o quanto eu me relaciono com Jesus Cristo. O que caracteriza você como cristão? Não é, e aí preste bem atenção que eu vou dizer para depois não saírem dizendo outra coisa que o pastor falou. O que lhe caracteriza como cristão não é o fato de você participar do culto do domingo à noite. Apesar de que participar de um culto de domingo à noite faz parte da vida cristã. É essencial a vida cristã. Ter comunhão com o corpo, servir no corpo, edificar o corpo, mas isso não lhe caracteriza como cristão. Porque muitos podem estar num culto de domingo à noite e nunca ter sido cristão na vida. Ser cristão não lhe caracteriza você participar de uma escola bíblica dominical. Apesar de que participar de uma escola bíblica dominical é necessário. Você precisa estudar, compreender, aprender de Jesus, aprender do Evangelho. É essencial para o seu crescimento, mas isso não lhe caracteriza, porque eu conheço muita gente que tem conhecimento teológico, mas um coração vazio de Deus, um coração frio com Cristo, um coração que não serve, que não ama os perdidos, que não se envolve com a missão de Deus. Isso não é característica de um cristão. O que lhe caracteriza como um cristão é o quanto você se relaciona com Jesus Cristo. O quanto é que está a minha relação com Jesus, o Cristo. O quanto eu busco Jesus diariamente na minha vida, o quanto eu falo com Jesus, o quanto eu me entrego a Jesus, o quanto eu me alinho com a missão de Jesus, eu compreendo o Evangelho de Jesus, eu me entrego a esse Jesus Cristo, que é o centro da minha vida. Isso é ser cristão. Isso é estar alinhado com o cristianismo. E eu entendo que muitas vezes o que nos cerca, os problemas, as contas a pagar, a criação do filho, as crises na relação do casamento, as lutas com o trabalho, há tanta coisa que nos cerca, o estudo, as coisas que tentam nos chamar a atenção, nos tira do foco da graça, nos faz olharmos para um outro lugar que não é a graça, que não é Jesus Cristo. Veja o caso lá de Marcos capítulo 8, do 14 ao 21. A palavra de Deus diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês não têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Então Jesus disse: vocês ainda não entendem? E essa pergunta ficou no ar. Se nós prosseguirmos a leitura de Marcos capítulo 8, vamos descobrir que no verso 31, Jesus está falando do perigo de Herodes e dos fariseus, da possibilidade de poder que Herodes e os fariseus tinham de matar os discípulos.
de matar. Então Jesus estava alertando os seus discípulos: olha, cuidado, porque quando vocês olham para as possibilidades de poder lá fora, e quando vocês olham para as possibilidades que Herodes e os fariseus têm de matar vocês, cuidado com o coração, para que o seu coração não seja tomado pelo medo. E foi isso que aconteceu mais na frente. Pedro abandonou Jesus, os discípulos abandonaram Jesus, porque o medo tomou conta do coração deles. Desatentos à graça, os discípulos discutiam por causa de pão. Jesus tinha acabado de realizar um milagre. A graça tinha acabado de se revelar aos olhos dos discípulos. Os discípulos tinham visto um milagre, a alimentação de 5.000 pessoas. Jesus tinha partido o pão, tinha realizado um milagre. A graça tinha se manifestado no meio dos discípulos. E a discussão dos discípulos era um pão. Não estava em torno de Jesus. A confiança deles não era Jesus, mas era se tinha pão ou se não tinha pão. Gente, passado anos e anos, séculos e séculos, mas parece que a discussão dos discípulos nos dias de hoje continua sendo pão. E pão aqui no texto é tudo aquilo que nos tira do foco do ensino de Jesus, é tudo aquilo que tira os nossos olhos da graça, os nossos olhos de Jesus Cristo. Isso é pão. Parece que muitas vezes Deus tem realizado obra na nossa vida, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, Deus tem sido presente em nossas vidas, isso já é maravilhoso demais em nossas vidas, mas nós estamos na discussão do pão, do que falta, o que não falta, do que tem, o que não tem, e nós não olhamos para Jesus sendo nosso Salvador e Senhor. Para mim, um dos textos que mais deveria trazer paz ao coração da igreja de Deus é aquele texto da grande comissão, quando Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: é-me dado toda a autoridade. Ou é alguma autoridade que o texto diz, irmãos? É toda ou é alguma? É toda a autoridade nos céus e na terra. É toda a autoridade só nos céus? Não, na terra também. Jesus estava mandando os discípulos para a missão. Vocês se envolvam com a minha missão, vocês levam o meu evangelho, quem não tem o evangelho, vocês discipulem as nações. Mas entendam uma coisa: descansem enquanto fizerem a obra, porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós não estamos nos dando com Jesus que não tem autoridade, ou que tem meia autoridade. Nós servimos a um Senhor que tem toda a autoridade dos céus e na terra. Toda, absolutamente toda a autoridade está sobre os ombros de Jesus, nos céus e na terra. Portanto, descanse, vá e realize a obra que a igreja tem que realizar. Talvez um dos textos que melhor fala a respeito disso se encontra lá em 1 Coríntios 6, 9 ao 11, quando Paulo vai dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí Paulo termina o texto dizendo: assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Talvez uma pessoa que esteja desavisada lendo esse texto, cabe aqui algumas perguntas. Como um imoral deixa de ser imoral? Como um adúltero deixa de ser adúltero? Como um homossexual deixa de ser homossexual? Como um ladrão deixa de ser ladrão? Como um avarento deixa de ser avarento? Como um alcoólatra pode deixar de ser alcoólatra? Tito, no texto que nós estamos lendo, ele diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Meus irmãos, a graça que salva, ela nos limpa em primeiro lugar. Ela limpa dos nossos pecados. O pecado que nos pressiona, ele não tem mais o poder de nos sujar diante de Deus. Ele nos limpa.
Sangue de Cristo, a graça nos limpa, mas a graça que nos salva também nos santifica, ela nos separa para uma vida nova, ela nos chama para uma vida nova, ela nos tira de uma vida antiga para dizer assim, vem para a vida nova, olha as possibilidades, olha o reino de Deus, olha esse contexto, essa cultura do reino de Deus. E por fim também, a graça salvadora, ela nos justifica. Eu não sei se vocês já sabem, mas havia uma sentença eterna contra nós diante de Deus. Havia uma sentença eterna para que a gente vivesse longe de Deus. Mas a graça salvadora, a graça que vem por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos justificou diante do Pai. E essa justiça apagou a sentença que existia contra nós. Em toda a eternidade, não vai existir mais nenhuma sentença contra nós, diante de Deus. É a graça salvadora. Agora, a grande questão é, depois que nos limpa, depois que nos separa, depois que nos justifica, o que a graça faz? Será que acaba aí a atuação da graça? Será que a graça para por aí? E talvez essa seja a maior dificuldade da igreja cristã nos dias de hoje. Ela, a graça, depois de nos salvar, depois de nos limpar, depois de nos santificar, depois de nos justificar, a graça, ela nos educa para que os seus efeitos enraizem nosso caráter e nos definem. Depois de realizar a salvação, a graça agora nos chama a aprender com ela, a entrar na sala de aula da graça, a aprender com a graça, para que esses efeitos da salvação, de purificação, de limpeza, de santificação, entendendo que eu sou separado para viver uma vida nova, e de justificação, entendendo que eu sou justificado, para que isso enraize no meu caráter, e eu seja transformado. Segundo ponto, a graça, ela é pedagógica. Ela não é apenas salvadora, ela é pedagógica. Ela nos ensina, assim Tito diz no verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Preste atenção a essa frase. Nosso caráter, ele é definido pelo que fazemos e não pelo que dizemos que fazemos. Preste atenção a isso. O nosso caráter é definido pelo que fazemos e não pelo que dizemos que fazemos. As decisões que tomamos, ela nos define. Caráter é o que fazemos tendo plateia ou não. É o que se mostra quando ninguém vê, e por mais que a gente tente esconder, uma hora ou outra, se você é filho de Deus, Deus vai fazer questão de botar o seu mau caratismo, o meu mau caratismo, para fora, para ser tratado, para ser confrontado, para ser alinhado com o Senhor. Nós precisamos trabalhar os nossos mau caratismo que às vezes carregamos na graça do Senhor, na dependência da graça, confiando na graça, confiando no amor, confiando na graça que existe na vida do meu irmão, de eu tratar com ele, de eu confessar. Por isso que a Bíblia diz, confessar pecados uns aos outros, porque a Bíblia diz assim, olha para a igreja, ela é uma comunidade de pecadores abraçados pela graça, então confie, porque do outro lado tem um pecador, mas ele é abraçado pela graça como você, ele tem uma história da graça, uma história de transformação, que pode lhe ajudar, lhe encorajar, lhe alinhar, lhe caminhar junto com você. Caminhe com esse. O caráter é uma gramática interna que determina nosso modo de desejar e buscar, de agir e reagir, de ouvir e falar. É o caráter. Agora, há 3 equívocos a serem evitados com relação à natureza do nosso caráter, com relação à graça. Primeiro grande equívoco, primeira grande mentira que muitas vezes nós ouvimos dentro de igrejas, ou pensam dentro das igrejas. Pensam alguns que recebemos um caráter novo quando nos convertemos. Nesse caso, nada cabe ao cristão fazer, apenas converter-se. Meus irmãos, quando nós somos salvos, nós somos transformados em pessoas novas. Essa novidade de vida é um selo
que Deus nos dá de propriedade divina. É o Espírito Santo que nos sela, que nos torna propriedade de Deus, que nos identifica como pertencente a Deus. A partir daí, eu e você, meu irmão, nós temos uma responsabilidade de construir uma relação com o Espírito Santo de Deus e com a graça do Senhor. Isso é responsabilidade nossa. Isso é minha responsabilidade. De construir uma relação com o Espírito Santo de Deus e com o Senhor. Sabe, deixa eu tentar trazer aqui para vocês uma metáfora. Pense num quadro. Pense que nós somos um quadro. Quando Deus nos salva, Ele muda a moldura. Ele nos põe uma moldura nova, uma moldura bonita, uma moldura que nos cerca, que nos cela, uma moldura que identifica, pertence a Deus. Esse quadro é de Deus. Por quê? Olha a moldura. É clara que essa moldura é de Deus. E é assim que acontece. Mas o Espírito Santo, ele está com um pincel nos pintando a tela. Nós somos a tela. E essa tela está sendo pintada pelo Espírito Santo. O problema muitas vezes acontece quando a tela toma o pincel do Espírito Santo e ela mesmo quer se pintar. E ela se mancha, ela faz um rabisco, ela não consegue ter ângulo certo para pintar, lugar certo para pintar. Porque quem deve pintar a vida de um crente é o Espírito Santo do Senhor. O caráter, ele é algo que é construído hora a hora, dia a dia, ano a ano, de uma forma mais determinada do que a saúde física de um corpo. O caráter, ele é construído. É a santidade progressiva que a teologia fala. É uma construção. É a minha relação com o Espírito Santo de Deus. É a minha relação com a palavra. É a minha relação em oração. É a minha relação em entrega no corpo. O meu caráter vai sendo construído com a graça. Aquilo que a graça fez, que me salvou, que me limpou, que me justificou, a que me separou, aqueles elementos da salvação começam a se enraizar no meu caráter à medida que eu frequento a aula da graça. À medida que eu me relaciono com a graça, à medida que eu me entrego com a graça, não é por osmose a transformação de caráter. E aí às vezes a gente fica escravizados do pecado, sem conseguir viver a alegria, a folia da graça, sem ter alegria no Senhor, sem ter alegria no Evangelho. Por quê? Porque nós paramos. Nós simplesmente paramos. Nós somos um dia salvos, mas paramos. Paramos de nos relacionar com Jesus, paramos de nos relacionar com a palavra de Deus, aonde a graça está registrada, aonde tem um registro da graça, paramos. E quando paramos, nós, acreditamos que de repente num passe de mágica, num vento misterioso, algo vai acontecer e de repente o meu caráter vai mudar. Não vai acontecer, meu irmão. Se você não se esforçar, se você não buscar se relacionar com a graça do Senhor, se você não buscar se educar com a graça de Deus, se você não se esforçar na caminhada com o Senhor, o seu caráter não vai mudar. Não acontece mudança sem esforço, sem luta, sem sacrifício, sem entrega. Não muda. Isso é brincar com o Evangelho. Isso é brincar. Deus criou os seres humanos capazes com a mente cognitiva para pensar, para raciocinar, para meditar, para refletir. Não foi à toa que quando Deus criou o ser humano, Ele botou um cérebro no ser humano. Porque Ele quer ativar a razão, a cognição, para fazer com que a palavra dEle tome conta da nossa mente, do nosso pensar, daquilo que gera alegria, daquilo que decidimos seguir, mesmo quando a vontade diz, faça isso, mas a nossa mente, cravada com a graça, diz, não, a graça de Deus me manda eu ir por esse caminho, e é por esse caminho que eu vou. Eu não vou por atalhos, eu não vou pegar o que é mais fácil na minha vida, eu vou pagar o preço de seguir o caminho com Jesus. Por isso que ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por Ele. É um caminho a proposta de Jesus.
Sempre foi um caminhar, um transformar, um se relacionar constantemente. Nunca foi algo simples, de um estalar de dedos, algo, não. A graça nos salvou, mas o que define o meu caráter é a minha relação com a graça. É o quanto eu tenho buscado a graça para ser transformado. Uma segunda mentira, um segundo engano que tem sugere também que o caráter é da lei, mas nós somos da graça, nada se demandando do cristão em termos morais. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Nós somos a geração da graça, a igreja é a graça, então a lei, os mandamentos que estão ali, a lei de Deus, não é para mim, porque eu sou da geração da graça. Essas pessoas falam da graça como se a graça desse uma permissão de pecar. É como se ser da graça agora permite eu pecar. É mentira isso. É não bíblico. É diabólico. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. O caráter, ele é da lei e ele é da graça. Ele pertence à lei e ele pertence à graça. Na lei, o que acontece é que na lei, antes da manifestação da graça, na lei nós estávamos sozinhos na construção. Nós estávamos sozinhos na relação com a lei. A graça ainda não havia se manifestado. Então a minha relação com a lei era sozinha. E todas as vezes que eu caía, porque a lei era o padrão de Deus, era o caráter de Deus santo, e todas as vezes que eu não alcançava esse caráter, e eu caía da lei, não tinha ninguém para me aparar, porque eu estava sozinho. Mas agora, com a manifestação da graça, a graça trouxe o Espírito Santo para viver em mim e para viver em você, meu irmão. Você não está mais sozinho para caminhar com a lei. Você não está mais sozinho para se relacionar com a lei. Então, essa coisa de ser salvo e não ir à lei é uma mentira. Não somos salvos para fugir da lei. Somos salvos para irmos à lei e estabelecer novamente uma relação de fé e obediência. Mas agora com a mediação da graça. Sabe o que acontece? Eu agora vou para a lei. E todas as vezes que eu caio da lei, todas as vezes que eu não atinjo as expectativas da lei, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus diz: Arthur, lembra da graça, lembra da cruz, lembra do sangue de Jesus, lembra da obra, da sua justificação. Eu me lembro. Então agora com o coração em paz, volta para a lei. Tenta novamente, se relaciona com ela, busca novamente a santidade, busca se entregar ao Senhor, não desista. Por quê? Porque a graça lhe ampara, porque a graça lhe conduz novamente a uma relação com a lei, mas agora uma relação que eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. Terceira e última mentira: ensinam outros que o nosso caráter não pode ser mudado. Se o caráter de alguém é pecaminoso, continuará pecaminoso, como aquela ideia de que pau que nasce torto, morre torto, a velha teologia da Gabriela. Nós somos educados pela graça se frequentamos suas aulas. Depois da experiência de salvação, nós precisamos desejar ter um caráter espelhado em Cristo e orar para que Deus nos sonde periodicamente. Talvez uma das orações mais difíceis que tem na Bíblia a serem feitas por nós se encontra lá no Salmo 139, quando o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, aquilo que me inquieta a viver para o Senhor. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se for o caso, me discipline para eu estar na graça. É uma oração que talvez poucos crentes tenham coragem de fazer. Sonda o meu coração e vê se o Senhor encontra em mim pecado, desvio, desejos que não te agraçam. E se o Senhor encontrar em mim pecado, desvios e desejos que não te agraçam, destrua isso na minha vida. Acabe com isso na minha vida. Se for possível, para que eu viva na tua graça, me discipline, Senhor. Traga a sua disciplina sobre a minha vida, porque eu quero viver a tua graça. Eu quero voltar a viver a tua graça. Eu quero caminhar com a tua graça. Eu quero ser testemunha. Eu quero ser luz e sal aqui no mundo. Depois de você conseguir essa relação com a graça,
de se educar com a graça, de caminhar com a graça, eu teria 4 ameaças que nós devemos ter cuidado. 4 ameaças para que você que está vivendo bem com a graça de Deus, para que você está bem com a graça de Deus. Bem rápido. Primeira, cuidado com as frustrações. Nem sempre quando abrimos a porta para alguém, essa pessoa vai voltar e ser agradecida. Cuidado com as frustrações. Não sirva o outro querendo receber em volta. Não ame o outro só querendo o amor de volta. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A recompensa do bom caráter é que ele nos torna pessoas melhores e torna o mundo em que vivemos melhor. Cuidado com essa busca por recompensas. Segundo, amargura. Nós tendemos com o tempo a sermos mais amargos. Libere perdão. Libere perdão. Quebra o coração e tenha a prática de liberar perdão. Perdoa quem te machuca. Perdoa quem te faz mal. Perdoa de repente alguém que lhe deu uma palavra mal encontrada e aquilo ali ficou no seu coração. Perdoe. Seja livre. Olha, Cristo lhe libertou, meu irmão. Você é livre em Cristo Jesus. Creia nisso. Você é livre. Livre para perdoar. Livre para viver em santidade. Livre para amar. Livre para se relacionar. Você é livre. Perdoa. E se você tem o que perdoar para alguém, peça perdão. Peça perdão, se liberte disso. Saia dessa prisão. Outra coisa, cuidado com influências. O mau caratismo, ele é contagioso. Evitemos o mau caráter. Aliás, é uma recomendação bíblica. 1 Coríntios 15:33, 2 Pedro 3:17. Evite o mau caráter. Aquele que não quer mudar, aquele que não quer ouvir, aquele que não quer nada com o Evangelho, aquele que não quer nada de vida cristã, de caminhada com Cristo. Está lá, você está tentando, conversando, falando, mas o cara tem um mau caratismo que ele não quer mudar, é uma decisão dele, ele quer ser assim. Evite esse tipo de gente, é contagioso, contagia, cuidado com isso. E o 4º ponto, cuidado com você mesmo, cuidado com você mesmo. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Sabe, com o tempo, muitas vezes nós vamos perdendo o maravilhamento com a graça. Ela se torna corriqueira e não mais extraordinária. Cuidado com isso. Que eu e você conduza a graça de forma extraordinária. Foi um evento extraordinário em nossas vidas. Foi um ato de Deus, a graça extraordinária. E ela pode continuar sendo extraordinária constantemente em nossas vidas. Seja feliz pela graça. Agradeça a Deus pela salvação, pela graça que lhe alcançou. Se maravilhe com a graça. E o 3º e último ponto. O primeiro ponto, a graça, ela nos salva. Segundo ponto, a graça, ela é pedagógica, ela nos ensina. E o 3º e último ponto, a graça, ela é missional. Ela é igreja, ela é eclesiológica. Para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando Paulo escreve a Tito, aquela igreja que estava lá na ilha de Creta, ela se encontrava desorganizada. E esse jovem pastor Tito foi para aquela ilha organizar a liderança, formar líderes, organizar a igreja. Então Paulo escreve essa carta para Tito. A graça, ela é missional. Tito precisava organizar a igreja na graça do Senhor. Tito precisava educar a igreja na graça do Senhor. Tito precisava que aquela igreja fosse a igreja da graça, a igreja que se alinhasse com a graça. Por quê? Porque aquela igreja, ela tinha sido colocada por Deus ali na ilha de Creta, para ser luz e sal na ilha de Creta, para ser testemunha real da graça de Jesus na terra, na ilha de Creta. E Tito tinha que ensinar aquela igreja a se agradecer com a graça, a se maravilhar com a graça e a aprender com a graça. Caminhar com Jesus, a serem testemunhas reais. Veja, irmãos, a graça verdadeira, quando surge na vida de um crente, nos leva a uma igreja. A graça não nos isola. Semana passada, uma jovem lá da igreja, ela mandou uma mensagem, pastor Marcelo, e ela disse assim: pastor Hugo, pastor Marcelo, como é que eu faço para me desligar da igreja? Eu não quero mais ir para a igreja.
O pastor Marcelo perguntou a pergunta óbvia: minha irmã, mas o que é que está acontecendo? Por que você quer se desligar? E aí a resposta dela: decidi viver o cristianismo sozinho mesmo em casa. Sou uma pessoa pouco sociável, não gosto de muito socializar, tenho poucos amigos e entendi que posso viver o cristianismo sozinho em casa. O pastor Marcelo colocou: não acredita em cristianismo que se viva sozinho em casa, isoladamente. Ela disse: eu entendo a sua colocação, mas essa é a minha colocação e eu quero viver até onde der o cristianismo sozinho, não vejo nenhum mal nisso. Aí o pastor Marcelo disse: manda um e-mail para a igreja e comunica à igreja que você está sendo desligada, ponto final. Não tem o que fazer. Sabe, tem crescido a quantidade de jovens, principalmente jovens, que acha que se vive cristianismo isolado. Isso é uma mentira. Isso é uma farsa diabólica. Não existe cristianismo sem comunidade. Não existe cristianismo sem família. Igreja é família. Você não escolhe. Da mesma forma que você não escolheu a família que você nasceu, você nasceu. A sua alegria é porque você nasceu em Cristo. Porque nem isso tu escolheu. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. E você tem que viver na igreja. E aí Paulo, ele tem essa experiência pessoal dele. Lá em Atos capítulo 9, você tem aí a conversão do apóstolo Paulo. A gente sabe da história do apóstolo Paulo. Paulo é perseguidor, Paulo persegue a igreja, Paulo prende a igreja, Paulo manda matar a igreja. Mas um dia, a caminho de Damasco, Jesus, o dono da igreja, se apresenta a Paulo. A graça se manifestou na vida de Paulo, a graça alcançou a vida de Paulo e impactou o coração de Paulo. Mas uma graça que, uma vez manifestada na vida de Paulo, essa graça manda Paulo ir para onde? Os irmãos lembram do texto? Paulo vai para onde? Para Damasco. A graça manda Paulo ir para Damasco. E lá em Damasco a graça diz que Paulo vai se encontrar com quem? Com um homem. Lembram do nome? Ananias. E quem é Ananias, irmãos? É a igreja do Senhor. Ananias é a igreja que acolhe. Ananias é a igreja que cura. Ananias é a igreja que abraça. Ananias é a igreja que encoraja. Ananias é a igreja que esconde dos malfeitores que agora estão perseguindo Paulo. É a igreja que zela por Paulo. Ananias é a igreja acolhedora. Quando Paulo ele é alcançado pela graça, a graça manda para a igreja. Vá se encontrar com a igreja. Vá se curar com a igreja. Vá se restabelecer com a igreja. Depois Paulo sai, vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele se encontra com Barnabé. A igreja que acolhe, a igreja que educa, a igreja que ensina, a igreja que encoraja, a igreja que caminha com Paulo na primeira viagem missionária. A igreja que leva Paulo a uma outra compreensão do evangelho. Na caminhada com Barnabé. Lógico que nessa caminhada você teve lá o pão, a distração. Alguns apóstolos não queriam receber Paulo, ficaram com medo de Paulo, mas Paulo a essa altura estava tão maravilhado com a graça que ele só conseguia enxergar Barnabé. Ele só conseguia enxergar a igreja que acolhe, a igreja que ama, a igreja que ensina, porque a graça já tinha alcançado o coração de Paulo, porque Paulo já estava maravilhado com a graça. Então Paulo, ele vai a um terceiro encontro. O primeiro encontro, a graça que salva, Jesus Cristo. O segundo encontro, a igreja que acolhe, a igreja que ensina, Ananias e Barnabé. Mas por fim, a graça manda Paulo para um terceiro encontro. Paulo vai se encontrar com os gentios, com os de fora. Paulo vai se encontrar com a missão. Paulo vai fazer suas 3 viagens missionárias ou 4 viagens missionárias, né? Seja qual você se classifica as viagens missionárias de Paulo. Mas Paulo vai para esse encontro com o mundo, para levar o evangelho, para levar a graça ao mundo. Meus irmãos, igreja do Senhor, o propósito da igreja de Deus aqui na terra é testemunhar do evangelho de Jesus Cristo. Se eu não estou envolvido em missão, e aqui missão eu estou falando em levar o evangelho a quem não conhece o evangelho, a ser o evangelho para quem não conhece o evangelho. E se eu não estou envolvido em missão, eu estou vivendo sem propósito. Eu sou uma igreja
sem propósito. Se eu não estou envolvido em ser o Evangelho de Cristo aqui na terra, em testemunhar e em falar para aqueles que não conhecem do Evangelho, eu perdi o propósito de ser igreja. A igreja nasce para os de fora. A igreja não nasce para os da casa já têm a graça. Os da casa já foram alcançados pela graça. Os da casa estão sendo educados pela graça, capacitados pela graça. Agora é os de fora que não têm a graça, que não conhecem a graça, que precisam conhecer a graça. A graça, ela deságua para o mundo. A graça que um dia chegou na minha vida e na sua vida, meu irmão, a graça ela é tão irresistível, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que ela não cabe em você, meu irmão. Ela não cabe em mim. Ela tem que ir para o outro lá fora. Ela tem que ser testemunhada para o outro lá fora. Ela tem que desaguar na vida de alguém. Ela não cabe numa pessoa só. Ela é para muitos e para muitos. Lá segundo Apocalipse, quando vai falar que de todas as tribos e nações entravam nos céus, para muitos a graça é. A graça não foi feita para uma pessoa só. A graça não chegou para a minha vida para eu ficar de domingo a domingo, sentado numa cadeira, curtindo a minha salvação. Sabe lá, curtindo. Eu sou salvo. Que alegria. Não, a graça é para os de fora. É para aqueles que estão lá fora. Sabe? E aí cabe algumas perguntas. Onde você tem desaguado a graça de Deus? Chegou na sua vida. Na vida de quem? Sabe, as pessoas têm olhado para a sua vida e têm percebido o quê? A graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. É isso que elas têm visto. Afinal, a graça que está em nós tem se revelado a quem? A quem? A quem? E aí eu quero concluir, meu irmão. Deus, quando Ele olhou para a história e viu o que o pecado estava fazendo na história, Deus ele começou a corrigir a história de desgraça e Ele começou a colocar histórias da graça na vida da humanidade. A partir de Gênesis 12, você tem lá o relato do chamado de Abraão. E ali Deus começa a se envolver com um ser humano, e esse ser humano vai se tornar uma nação, e essa nação, e esse homem chamado Abraão, ele de cara já sabe que essa nação, ela vai existir na terra, para ser bênção a todas as nações. O que Deus está dizendo a Abraão é que o propósito do teu chamado, Abraão, é para que a partir de você, a partir dessa nação que vai nascer de você, as outras nações sejam abençoadas, sejam bênçãos. E a partir da história de Abraão, até Apocalipse, Deus vai reescrevendo, aonde tem histórias de desgraças, Ele vai pincelando histórias de graça. Ele vai mudando, Ele vai trazendo a graça para a terra, Ele vai trazendo a graça para a criação, até chegar ao ápice desse novo enredo da graça, que é em Jesus Cristo. Deus decide encarnar, viver como um ser humano, 100% homem aqui na terra, e Deus ao mesmo tempo. E ali é o ápice da graça, onde Ele decide estabelecer que o movimento da graça vai ser eterno, vai se estabelecer sobre o movimento do pecado. É onde Ele decide na cruz do Calvário dizer: não é mais a história de Adão e Eva que lhe define, mas agora é a história do meu Filho Jesus Cristo que define vocês. Não é mais a história do pecado e da rebelião de Adão e Eva que define a raça humana, mas em Jesus, Deus está redefinindo a raça humana a partir do Filho dele.
da história da cruz e da ressurreição, da vitória sobre a morte. Não é mais o primeiro Adão que nos define, mas agora é o segundo Adão, o perfeito Adão, que venceu as tentações no deserto, como colocou aqui o pastor Hugo, acho que foi ontem, pastor? Colocou o pastor Hugo ontem. É esse Adão que no deserto vence e não se rebela contra Deus. É esse Adão que na cruz vence e derrota a morte, destrona a morte do ser humano. É esse Adão que ressurge anunciando um novo tempo, uma nova esperança, um novo momento para a raça humana. É esse Adão que nos define. O primeiro Adão, ele nos levou para longe da árvore da vida. Mas o segundo Adão está dirigindo a nossa história, está escrevendo a nossa história para um dia nos encontrarmos com a árvore da vida. Apocalipse 22, o texto vai dizer que um dia nós vamos estar andando na principal avenida desse novo céu e dessa nova terra, e o texto diz que de um lado e do outro estará a árvore da vida. O primeiro Adão nos pôs para fora do Éden, o segundo Adão está nos levando para junto desse novo céu e dessa nova terra, que é o novo Éden para nossas vidas. Meus irmãos, eu quero que essa noite você saia encorajado e desafiado a refletir sobre a graça salvadora. Ela lhe salvou, meu irmão. Ela lhe limpou do pecado, ela lhe santificou, ela lhe justificou diante de Deus. Mas essa graça que lhe salvou é a mesma graça que quer educar você. É a mesma graça que quer se relacionar com você. É a mesma graça que quer transformar o seu caráter, quer mudar o seu caráter. Mas para isso você precisa se esforçar. Para isso você precisa se relacionar com ela, através da palavra, através de um discipulado, através das mensagens, através do corpo, do exercitar o dom do Espírito Santo, de edificar a igreja, através de joelhos que se dobra, que ora e que se quebranta diante de Deus. E essa mesma graça, à medida que ela vai lhe transformando, à medida que ela vai transformando o teu caráter, ela vai lhe tornando missional, ela vai lhe levando para a missão, ela vai mostrando o quanto ela tem mudado o seu caráter e o quanto isso tem impactado a vida das pessoas lá fora. E vai chegar um momento que essas pessoas vão dizer: me conte o que fez você mudar, me fale por que você mudou tanto, me conte por que você se quebranta, me conte o que é que faz você perdoar, me conte o que é que faz você ter paz no meio a tanta desesperança, me conte por que você tem uma segurança que eu não tenho, e você poder testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso é por causa da graça.